Olá, vamos ver como explorar os dados no RStudio de maneira visual, rápida, trabalhando com o pacote Esquisse. Vamos aprender aqui já ver como importar, como instalar os pacotes no R. Os pacotes são códigos desenvolvidos pela comunidade de usuários que ampliam a capacidade e as funcionalidades do R básico. O pacote Esquisse ele nos permite fazer uma exploração visual dos dados inicial. Nós vamos fazer essa exploração utilizando ainda o recurso básico de apontar e clicar do R e começar a ver então como a gente pode trabalhar com essas informações de uma maneira inicialmente rápida. Vamos trabalhar com os dados que a gente baixou do Atlas desenvolvido com os indicadores sociais desenvolvido pelo IPEA, PNUD e pela FJP. Vamos trabalhar com aqueles dados e ver na nossa rotina de trabalho uma exploração visual ainda nos aproximando aqui, conhecendo um pouco o ambiente do R. Vamos instalar também o pacote Tidyverse, que nos permite ter uma gama de recursos também bastante interessante. É um pacote que, na verdade, ele abriga vários pacotes que nos permitem desenvolver uma série de trabalhos. Inclusive, o que nós vamos utilizar aqui, os gráficos, usando o ggplot2, que é um dos pacotes que estão dentro desse grande pacote, que é o Tidyverse, desenvolvido pela equipe do RStudio. Para quem tiver interesse, quiser trabalhar com essas informações, há dois pacotes adicionais que nós não vamos instalar aqui, mas fica a sugestão, o Officer e o RVG. O Officer permite o R exportar informações no formato PowerPoint, Word, no formato dos documentos da Microsoft, e o RVG exportar em formato de vetores gráficos, formato SVG. Bom, vamos começar então com o terminal do R no RStudio. Vamos abrir o RStudio e vamos entrar então no terminal. Quando a gente abre ali o RStudio, a primeira janela então que ele vai aparecer ali do lado esquerdo é a nossa janela do terminal do R, como se estivéssemos usando diretamente o R de maneira interativa. Né? Esse símbolo que aparece logo embaixo, um sinal de maior, é o chamado prompt, é a linha de comando dizendo que o R está pronto para receber uma instrução. Nós vamos chamar no R todas as instruções de funções, né? Mas está pronto para receber um comando, uma função, né? Uma instrução e executar essa informação. Então nós vamos agora utilizar o R de uma maneira interativa no terminal, como o R inicialmente ele foi desenvolvido para ser trabalhado, né, dessa maneira. Na época, como nós já vimos aqui, foi uma grande novidade, os usuários, principalmente da comunidade de analista de dados, estatísticos, poderem se comunicar diretamente com o terminal do computador e já obter uma resposta logo na sequência de maneira interativa, sem ter que codificar os programas. Né? Então nós vamos digitar os comandos na linha de comando e para nossa tela ficar limpa, vamos usar aqui um comando para poder limpar a tela do terminal. Toda vez que vocês estiverem com a tela com muitas execuções de comando, vocês podem limpar a visualização da tela de duas maneiras, ou apertando Ctrl L, ou clicando naquele símbolo, uma vassourinha pequena que tem ali logo no alto direito ali da janela do terminal. Basta clicar ali, então a gente vai ter a nossa tela limpa. Vamos agora usar dois comandos para instalar os pacotes, então, o Tidyverse e o Esquisse. Primeiro vamos instalar o Tidyverse. Né? Então lá no prompt do terminal vamos digitar, né, install packages, é a função, né, o comando que a gente daria para o R, e entre parênteses o nome do pacote que a gente gostaria de instalar. Então instale o pacote, install.packages, esse é o nome do comando, né, da função, porque é uma função, porque no R todos os comandos, todas as instruções que a gente dá, ele devolve algum valor, e por isso são chamados de funções. Né? Então, em outras linguagens seria um comando, né, uma instrução. Então,
install package, ele vai instalar o pacote, ele vai buscar num servidor, tem uma série de servidores, no Brasil temos a USP, a Federal do Paraná, lá em Curitiba, a Rio Cruz, tem no mundo todo uma série de instituições que abrigam, né, de maneira espelhada esses pacotes. Então o R ele vai buscar, se não for identificado, não for dito para ele um local específico, vai buscar aquele que é mais próximo para poder baixar o pacote, e o usuário não precisa se preocupar com isso. Então vamos lá pedir para ele instalar o pacote Tidyverse. Ele vai executar e vai dar um retorno para a gente no próprio terminal, dizendo lá que o pacote, então, Tidyverse, ele foi instalado com sucesso, foi desempacotado, então, no nosso computador para ser utilizado, e que ele está ok, a integridade dele foi verificada com o código MD5, né? O código MD5 é uma forma de checar a criptografia. Quando o arquivo ele é compactado, ele é transformado aquilo ali numa conta, uma forma que é dado um número. Então, por acaso, se algum código malicioso, alguém quiser alterar esse programa enquanto você está baixando, ou de um local onde não foi muito confiável, ele fizer alguma alteração nesse programa, esse número vai ser diferente, e o R vai identificar então que esse programa que você está baixando não está íntegro. Isso para poder garantir que você esteja baixando algo que seja confiável, de acordo com a Fundação R, que gerencia todos esses pacotes. Eles são feitos pela comunidade, mas são todos gerenciados pela comunidade, pela Fundação R, né? Então, aqui no caso, foi instalado com sucesso, e vamos então, no prompt que se abre abaixo, vamos instalar então o pacote squeeze. Mesma coisa, o comando install package squeeze. Ele também, da mesma maneira, vai dizer que foi instalado, né? Depois de ter baixado, descompacta esse programa, ele foi instalado com sucesso, e também a integridade dele verificada, está ok pelo código MD5. Bom, vamos ver como importar agora os dados para o R. Né? Como é que a gente faz? Uma vez que nós baixamos, já instalamos os pacotes, né? E já baixamos os dados, né, do Atlas Brasil, né? Eles foram baixados no formato zipado, né, e no formato RAR, depois ele foi descompactado, e nós descompactamos as planilhas, né, com os dados do Atlas para o municípios, estados e Brasil, e do censo e dos registros administrativos. Já foi feito, deve estar em algum diretório no seu computador. Então vamos agora importar esses dados, né, para dentro do R, utilizando os recursos aqui, ainda os recursos visuais do RStudio, né. Antes a gente pode perceber o seguinte: na aba aqui ao lado direito inferior, na aba Files, é possível você ver o diretório de arquivos que você vai trabalhar. Então você pode abrir ali, clicar no íconezinho de diretórios, né, de arquivos, e ele funciona como um gerenciador de arquivos, para você poder saber os arquivos que você está trabalhando, tem disponibilidade para você trabalhar, tá certo? Então conhecer ali essa aba Files. Mas nós vamos aqui utilizar vamos fazer importar para dentro do R, né? Então um arquivo ele é um arquivo Excel, né? XLSX, nós vamos importar para dentro do R para se transformar num objeto, né, do R, e assim podemos trabalhar com esses dados. Vamos importar o Atlas 2013 Municipal Estadual Brasil. Né? Então nós vamos aqui na aba superior, lado direito, na aba ambiente, vamos localizar ali a função do menu, a opção do menu Import. Clicar nessa opção e vai se abrir um menu de opções. A gente vai então selecionar ali importar a partir do Excel. Vamos lá importar a partir do Excel, ele vai abrir uma janela para a gente, né? E a gente vai então procurar, né, o nosso arquivo onde nós salvamos ele, clicando no botão Browse. Então ele vai abrir um diretório, então vai buscar onde está o arquivo que foi salvo, né, o diretório que você salvou no seu computador,
clicar, ele vai aparecer aqui, e aí a gente vai então escolher a planilha. Como é um arquivo do Excel, ele vai abrir a primeira planilha. E lembra que a primeira planilha é a planilha de siglas. Vamos importar aqui para o nosso exemplo aqui a planilha com os dados dos indicadores para os estados, né? Para a gente poder fazer uma simulação aqui com os estados. Então a gente vai abrir ali, né, clicar nas opções de planilhas, né, sheet em inglês, e a gente vai ver as planilhas que nós temos, siglas, os municípios 91, 2000 e 2010, estado 91, 2000 e 2010 e o Brasil. Vamos clicar ali no estado, vamos selecionar a opção do estado, e o Squeeze vai então já abrir para a gente ali, a gente já vê quais são as variáveis que tem, dá para a gente ter uma visão geral de quais são as informações, né, as primeiras linhas do nosso arquivo que a gente está buscando trabalhar. E aqui ao lado direito inferior, ele mostra o código. Toda essa informação visual, na verdade, é uma maneira de preparar o código. Esse código depois ele é passado para o terminal, executado e então devolvido os valores que a gente quer trabalhar. Essa informação é a mesma coisa ocorre com SPSS, com Stata, com qualquer outro programa. O ambiente visual, ele é, na verdade, um intermediário entre as escolhas que você faz ali no menu e a construção do código que vai ser executado depois. Tá certo? Nós vamos trabalhar aqui no R, basicamente com o código. Nós estamos começando aqui com essa parte visual porque vai ser bastante útil, né, quando você tendo o acesso aos dados que você quer trabalhar, você tem uma primeira exploração, uma primeira informação, uma primeira visão do material que você vai trabalhar e também uma ideia básica, né, para quem está começando aí do código, como é que ele é construído para você fazer a importação do material, né? Bom, feito ali, então, nós vamos clicar no botão Import, né? Vamos importar esses dados para o R, e aí, voltando lá para o RStudio, né? Saímos aqui então da tela do Squeeze e voltamos para o RStudio, nós vamos ver que a nossa tabela está lá, importada do Excel. Agora ela é um objeto do R, né? Um objeto que a gente pode trabalhar no R, e esse objeto ele foi dado o nome de Atlas 2013, Municipal, Estadual e Brasil. Ele tira os espaços, as vírgulas, substitui pelo underline, né, um padrão do R, e a gente vê aqui do lado direito, na nossa aba de ambiente, os objetos que estão disponíveis. Então nós vemos que o Atlas ali, ele é um objeto tipo Tibble, vamos ver isso mais adiante, com o tamanho dele, quantos valores ele tem, 81 observações, porque nós temos anos 91, 2000 e 2010, o tamanho do arquivo, quantas colunas ele tem, ou seja, quantas variáveis, né? Então, do lado direito, a gente acompanha as informações sobre todos os objetos que a gente tem no R, né, os dados, né, que a gente está trabalhando, as funções, né, as variáveis que nós estamos trabalhando no R, fica ali disponível na aba de ambiente, né? Nós temos aqui embaixo, então, do lado direito, a aba de arquivos, os resultados que vão saindo com o resultado visual, com os plots, os pacotes, né? Então, vamos ver isso mais adiante com mais detalhe. E o código, então, que foi importado lá da leitura, né, do Excel, com o código, com a biblioteca readxl, que lê arquivos do Excel. Toda vez que a gente precisa utilizar um pacote que nós instalamos no R, a gente utiliza o comando library, né? Esse comando é o comando que vai carregar o pacote que nós instalamos no computador para se tornar funcional no R. Então, library, readxl, aí o nome do arquivo que nós demos, né, e a função que foi estabelecida. Certo? Então esse aqui é o nosso arquivo que nós vamos trabalhar agora no R. Bom, só para a gente entender aqui como é que funcionou então esse comando. Então o comando, a função, né, em várias linguagens de programação são chamadas de comandos, né, ou instruções,
Essa função read Excel, né, ela vai ler, né, o arquivo que nós... isso aqui, lembra, nós fizemos de maneira visual na importação, porque o que o Excel, o que o programa fez foi transportar isso para dentro do terminal do R, né, no formato de instruções. Nós vamos aprender, nós vamos digitar isso tudo aqui, vamos aprender a construir o código e vamos ver por que é importante. Muita gente pensa assim, mas não é possível a gente só trabalhar com a parte visual? É possível, só que você vai ficar limitado àquilo que a parte visual te oferece. E o que nós queremos aqui é liberar todo o potencial criativo que a gente tem para trabalhar com uma ferramenta como essa, né? Então a gente começa, esse é o primeiro passo, mas a ideia é a gente avançar mais ainda. Se a gente fosse pensar, né, como estivéssemos aqui aprendendo a andar de bicicleta, né, a gente começa aprendendo a andar com a bicicleta de rodinha, mas a ideia é tirar as rodinhas, a gente poder então deslanchar, né, e seguir qualquer caminho que a gente quiser na nossa bicicleta. É isso que a gente vai fazer com os códigos. Mas vamos entender aqui o código então, como é que foi feito aqui. Então a função read Excel vai ver lá o diretório, o arquivo que a gente trabalhou, né? Com a opção dentro do parênteses ali, então nós temos todas as opções que a gente vai ver nessa função, por exemplo, a opção da planilha que a gente quer, né? Planilha UF 9100-2010, nós selecionamos essa planilha, que são os estados, né? Esse operador aqui é muito importante, a gente vai ver ele várias vezes, quer dizer que o resultado da função read Excel, ou seja, os dados que ela está lendo do Excel, vão ser passados para esse objeto que foi criado dentro do R, Atlas 2013 Municipal, Estadual e Brasil. Esse nome foi um nome que o próprio o menu lá de importação deu, né, por conta do nome do arquivo, mas você pode dar o nome que você quiser, né? E depois o comando, que também o menu colocou para a gente, como comando view, o objeto que foi criado, Atlas 2013, Municipal, Estadual e Brasil, e esse comando então executa a visão do nosso painel lá, com nossa tabela com os dados, né? Que esse é o resultado do que nós estamos trabalhando com o R. Bom, vamos ver na próxima sequência como fazer então a exploração visual dos dados. Nós já aprendemos então a importar os dados para dentro do R, utilizando a instalação de pacotes. Agora vamos fazer um gráfico, uma exploração visual desses dados utilizando o Squeeze.